Bom, então, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um enorme prazer estar aqui, realmente, com pessoas que eu admiro, tanto que estão aqui na mesa, como que estão aqui na plateia. E usar esses 10 minutos, na verdade, eu tinha, quando fiz o convite, eu disse, eu vou querer me convidar. Bom, eu tive a sorte de ter sido convidado para aquele seminário que o Fernando Henrique abriu, né, em 96, né, no multiculturalismo, né, e numa posição de defesa das cotas, eu me lembro muito bem da sua fala de abertura, dizendo assim, a gente precisa ser criativo, e como a gente foi criativo, na verdade. Né, e não é apenas uma questão de imitação, etc. E durante muito tempo eu defendi essa posição, vi essa posição de defesa de cotas nas universidades públicas serem adotadas por hoje quase 70 universidades, e me senti na obrigação de dar continuidade e acompanhar um pouco o que estava se passando com a primeira geração de cotistas na Universidade Federal da Bahia, aqui na Unicamp também, num projeto de pesquisa. Então eu imaginava que eu vinha falar um pouco disso. Mas eu acho que diante da fala da ministra, eu acho que eu quero colocar duas coisas mais gerais, e depois então a gente pode falar da experiência concreta brasileira que nós temos, certo? E que precisa ser avaliada, né? Então, o primeiro ponto da fala da ministra que eu gostaria de salientar é o seguinte: de fato, para todos nós que estudamos o Brasil, estudamos a história do Brasil, a gente pode dizer que até o movimento, a luta pela redemocratização, que se inicia logo depois de 68, né, talvez foi a primeira vez, talvez, que no Brasil se colocou de uma maneira radical a ideia da igualdade, né, a ideia da cidadania, né, está aqui, presente, na mesa, quem, inclusive, cunhou aquela bandeira que marca todo o Brasil até hoje, que é o resgate da cidadania. Tá? Ou seja, esse movimento é um movimento que traz à tona, traz para a superfície da sociedade brasileira, quer dizer, não que seja superficial, mas justamente para a grande visibilidade de todas, que nós tínhamos um problema de igualdade, de cidadania. Certo? E é muito interessante porque isso marca principalmente o povo negro brasileiro. Porque o povo negro brasileiro viveu durante muito tempo, essa é a minha interpretação, em torno da ideia de liberdade que significou a abolição, o fim do cativeiro. Tá? E o que se passa na Segunda República, ou seja, o que se passa, na verdade, na reconstrução democrática depois de Vargas, né, com a ideia de democracia racial, não chega realmente a pôr na agenda política a igualdade de oportunidades para os negros brasileiros. Certo? A democracia racial ainda fica, digamos, em torno da ideia de liberdade, né? De liberdade, de igualdade formal. Ou seja, isso tudo é o que a gente, sociólogo, estudava como existe ou não existe preconceito racial no Brasil. A classe é mais importante do que a raça ou do que a cor, né? Para a gente pensar uma democracia real no Brasil. Né? E aquele arranjo, aquele compromisso político dos anos da Segunda República, que é basicamente de dizer, não, nós temos um problema de classe, que é um problema, digamos assim, fundamental na sociedade brasileira, e o nosso problema racial é um problema de cor que, de certo modo, vai ser superado na medida em que, como disse muito bem o mestre de nós todos, né, o negro se integrar na sociedade capitalista, na ordem competitiva. Certo? Então é a partir daí que se resolve de vez, digamos, o que era o problema negro no Brasil. Bom,
no movimento da luta pela redemocratização que nós conseguimos, não é? Essa democracia se radicalizou, na verdade. Não é? Então, a ideia, a reivindicação de igualdade, tá? Como algo que deve ser realizado, não é? Aqui e agora, sem grandes estudos, mas simplesmente como uma questão de direito, tá? Isso se tornou um objeto de disputa política. Tá? Então, por isso que eu acho que para nós que pensamos, sociólogos, pensamos o Brasil de hoje, é muito importante, porque nessa experiência, nessa luta, começou pelas cotas nas universidades, né? Começa em 96. 96, naquele momento, quase que nenhum de nós acreditava que isso pudesse ser possível no Brasil. Mesmo as lideranças negras, era algo que... Eu me lembro do Thomas Skidmore me dizendo: Brasil, isso nunca vai vingar, porque a elite brasileira não tem sentimento de culpa. Certo? Isso dá certo nos Estados Unidos, que nós nos sentimos culpados, mas aqui os brancos não têm sentimento de culpa, isso nunca vai vingar. E a coisa mudou, né? E é muito interessante, porque um outro argumento muito usado, muito forte na época, era, afinal de contas, como é que você vai fazer uma política que vai beneficiar um grupo cujos limites você não conhece, cujos limites você não pode estabelecer? Certo? Porque nos Estados Unidos ou na África do Sul, por questão da Constituição do Estado americano, né, a comunidade negra, você podia falar de uma comunidade negra, os limites eram muito claros. Ainda que as pessoas fossem claras, culturalmente elas podiam ser identificadas como pretas ou brancas ou negras. E aqui, como estabelecer esses limites? Né? A Luísa falou dos brancos, eu fiquei falando assim, de que brancos ela está falando, né? Quer dizer, de um mulato baiano, claro, como eu. Assim se definem. Não é? Não é? Então, como traçar isso? Essa política pode dar certo? Não é? E o que é que nós vimos nesses anos, nesses 10 anos? Não é? Nós vimos uma reclassificação racial muito grande. Não é? Como a Luísa falou, o Brasil hoje tem maioria parda e preta. Não é? A reclassificação não pode ser... quer dizer, a mudança, essa mudança, esse crescimento da população que se define como preta e se define como parda, não pode ser explicada a não ser pela reclassificação. Tá? E ela não tem, digamos assim, nada a ver diretamente com as ações afirmativas. Talvez ela tenha até muito mais a ver até com o movimento negro de identidade do que com ações afirmativas. Porque ele é um movimento que começa nos anos 60. Deu algum crédito. Não é? É muito mais o efeito do movimento negro brasileiro, da identidade, do que propriamente dos incentivos materiais criados. Não quero dizer com isso que esses incentivos materiais agora não consolidem essa mudança. Mas é uma mudança que você pega os dados censitários brasileiros, começa nos anos 60. Né? Começa nos anos 60. Bom, as ações afirmativas que se fizeram para a entrada dos negros na universidade são as mais diversas possíveis, e isso é fantástico. Né? São 70 universidades, eu tenho uns gráficos aqui, mas deve ter pelo menos umas 10 ou 15 formas diferentes de fazer essa ação afirmativa. Né? Que vai das cotas puras apenas para negros, que vai das cotas unidas com negros de escola pública, que vai que passa por bônus, né? Passa por criação de novas vagas, ou seja, é eu diria, um espetáculo de inventividade, de democracia. Né? Eu acho apenas que está na hora da gente começar a se debruçar sobre esses dados, né? E realmente analisá-los de forma a ver se essa igualdade que a gente pela qual a gente está lutando, né, como ela vai se imbricar com outras políticas sociais, que é o segundo ponto seu. Né? Porque numa sociedade
O que pode parecer, e é um paradoxo, pode parecer uma contradição, é um paradoxo. Porque essa igualdade e essa luta contra o racismo, ela só pode ser feita, ou só pôde ser feita historicamente, a partir de uma mobilização em torno da raça negra. Não é de hoje, não é invenção americana. Não é? O mestre do Fernando Henrique, o Bastide, entrevistando as pessoas da Frente Negra Paulista, lá dos anos 30, né? Já, digamos, fizeram a arqueologia do aparecimento desse conceito de raça negra. Né? E a população negra que se mobiliza politicamente no Brasil tem se mobilizado em torno da raça. Tá? É um paradoxo, né? Porque, na verdade, é o modo como ela consegue lutar contra o racismo. Né? Não é um paradoxo que a gente tenha inventado. Né? Um filósofo como Sartre falava do racismo antirracista. Certo? É um paradoxo, realmente. Mas é um paradoxo real, da democracia, um paradoxo da prática. Certo? Como certos grupos sociais, né, não conseguem radicalizar a luta por seus direitos dentro do quadro da democracia, certo? A não ser, certo, forjando uma identidade racial, né, que no início, na verdade, nada mais era do que uma forma de subordiná-los, uma forma de inferiorizar. Né? É um tema realmente muito difícil, e eu acho que a grande dificuldade está no final da sua fala, quando você toca no compromisso de Durban. Né? Porque é uma luta política universal, quer dizer, é mundial, certo? Por igualdade. Né? E os povos que lutam contra o racismo têm histórias diferentes, e os racismos têm histórias diferentes. Certo? O que nem sempre é fácil, ou melhor, o que cria dificuldades políticas enormes, às vezes insuperáveis. Né? Só um exemplo. Nos Estados Unidos, que tem uma história racial em que as cotas foram usadas, certo, para discriminar, certo? Harvard fez uma cota de 5% para judeus, para limitar o acesso, certo, dos judeus americanos às universidades. Né? Números clausos. Exatamente. Né? Então, essa história não cola com a da gente. Né? Aqui, na hora que se tentou, os reitores tentaram negociar com os movimentos formas de democratização da universidade, de facilitar o acesso, etc., a cota parecia ser a maneira mais correta, mais, digamos assim, a política mais fácil de ser feita. Tá? E não chocava ninguém. Tá? A cota não era para discriminar negativamente, mas positivamente. A cota era uma garantia. Tá? E é interessante isso, porque, na verdade, a cota no Brasil passa a ser não um limitador de acesso, quer dizer, não uma forma de excluir, mas passa a ser uma garantia de um mínimo de presença de uma determinados grupos sociais na universidade. Tá? Então, quando a Universidade Federal da Bahia diz 45% das vagas são para alunos da escola pública que se declarem pardos ou pretos, o que ela está fazendo na prática, se a gente olhar os dados, é o seguinte: nós damos a garantia que pelo menos 45% da população baiana, né, jovem, possa ingressar na Universidade Federal da Bahia, que é a mais prestigiosa do Estado. Né? Então, esse sentido é o sentido totalmente oposto ao sentido que tinha as cotas nos Estados Unidos. Você vê a história dos Estados Unidos, a Suprema Corte diz assim: vocês podem fazer as formativas, mas não cotas. Né? E aqui a cota funciona como garantia de direito, diz assim, pelo menos. Né?
é importante e foi importante que fossem os negros na Bahia que tivessem negociado isso, porque são a maior parte, são a maioria da população. Alguém pode perguntar assim, mas precisavam? Se já eram a maioria. Né? O CPF era o mesmo, é só mudar a cor. Né? Deveria ser 100%. Né? Na verdade, pelos censos, são 75% da população de Salvador, certo? Sendo que 27%, 27, pouco, se declara preta. Certo? A UFBA, dependendo dos cursos, porque tem várias formas de ações afirmativas, tem os cursos tradicionais, onde a presença dos autodeclarados pretos ainda é em torno de 22%, 23%, mesmo com as cotas. Os cursos noturnos e novos, né, de menor prestígio, esse percentual chega aos 25%, e nos bacharelados integrados, que é a tal universidade nova de 3 anos apenas, aí sim os pretos estão em 27%. Certo? Então, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: essa experiência mostra que muito das resistências que nós temos de aceitar, certo, essa luta por igualdade racial, muitas vezes, ou talvez na maior parte das vezes, eu acredito que aqui nesse recinto se dá isso, são histórias de racismos diferentes, formas diferentes de desigualdades que nós nos acostumamos a lutar. Então, eu acho que nós temos todos os ingredientes para conversar de uma maneira, dialogar de uma maneira bastante objetiva e clara, se a gente deixar para lá das nossas histórias, ou seja, se ao falar a gente contextualizar as nossas histórias.